Fala galera, continuando aqui a resolução da D1 de programação de aplicações web, vamos para a questão de número 2. Tá? Suponha agora que você seja encarregado de desenvolver algumas funções relacionadas à parte de cadastro de novos clientes. Em particular, você deve desenvolver uma função que teste se o CPF provido pelo usuário é válido. Você recebe instruções para que essa verificação seja feita em 3 partes. Primeira, uma função que verifica se o formato, isso é, quantidade de algarismo e caracteres separadores do CPF está correta. 2. Uma função que remova qualquer separador de um CPF com formato válido, se esse existir, isso é, a função deverá remover quaisquer caracteres do CPF que não sejam algarismos decimais. E 3. Uma função que faça a validação dos dígitos verificadores do CPF. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Tá? Nessas condições pede-se. Eu tenho 3 funções para ser feita. A primeira função é: escreva em PHP a função de verificação de formato usando expressões regulares. Um CPF tem formato válido se for da forma ddd.ddd.ddd-dd ou somente os dígitos, né? Onde D denota um algarismo decimal. Sua função deverá receber o CPF na forma de uma string e retornar 1 caso o formato esteja correto ou 0 caso contrário, ok? Então, ou seja, eu tenho que fazer essa função, tá? Então, vamos fazer por partes, não vamos nem ler isso aqui por enquanto, tá? Vamos fazer a primeira função, tá? A primeira função, vamos chamar aqui um PHPzinho, ok? Tá? E nós vamos fazer uma função, uma function, tá? Que eu vou chamar de isFormatoCPF, tá? E ela vai receber um suposto CPF. Muito bem, tá? E aí eu vou trabalhar com expressões regulares, tá? Então vamos lá. Eu vou primeiro fazer aqui vou fazer uma string aqui, tá? Que eu vou chamar de regex1, tá? Que é o primeiro formato, tá? E nessa regex1, o que eu vou fazer nessa regex1, tá? Eu vou colocar a expressão regular para o primeiro formato que é válido. Qual é o primeiro formato que é válido? É esse formato aqui, com os pontos e traços, tá? E depois eu vou ter uma regex com só os 11 dígitos sem ser com ponto e traço, tá? Então eu vou ter o regex1, tá? E o regex2, só para facilitar a leitura depois do programa, tá? Então no regex1 eu vou criar aqui a minha regex. O que vai ter nessa regex? Ela vai ter, vou iniciar, né? E aí eu vou ter aqui entre 0 e 9, tá? Esse entre 0 e 9 vai se repetir 3 vezes, tá? E aí depois eu vou ter o literal ponto, ok? Aí depois eu vou ter novamente 0 a 9 se repetindo 3 vezes, certo? Deixa eu só tirar esse espacinho aqui, tá? E aí eu vou ter novamente um literal ponto, tá? E aí eu vou ter novamente mais um grupo de 3, tá? De 0 a 9, tá? E aí eu venho depois com o tracinho, tá? E vou ter agora mais, tracinho, e vou ter mais um grupo de 0 a 9, só que dessa vez com 2, tá? Então vamos lá. E vou fechar a minha regex aqui, tá? Então, ou seja, essa regex vai testar se o número que está aqui no CPF, ele tem esse formato: 3 números 0 a 9, 1 ponto, 3 números 0 a 9, 1 ponto, 3 números 0 a 9, um traço e 2 números de 0 a 9, que é exatamente o formato pedido.
3 números, 1 ponto, 3 números, 1 ponto, 3 números, 1 traço, 2 números. Ok? Tá? Fica fácil entender que a outra regex é bem mais simples. Eu vou pegar essa regex aqui, vou colocar aqui, e só vou trocar aqui para 11. Tá ok? E o resto tudo sai. Tá bom? Então, ou seja, a regex 2 vão ser de 0 a 9, 11 dígitos, sem ponto, sem traço. Então, se ele tiver nesse formato ou nesse formato, ele é um válido. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if, tá? Eu tenho uma função chamada pragmat. Pragmat, tá aqui, tá? Aí ele pede o padrão, tá? E o que eu estou submetendo ao padrão? O que eu estou submetendo é o, tá? E o padrão regex 1. Então, se o CPF tiver num padrão regex 1, que é esse padrão que eu fiz, tá? Ou, né, ele tiver no padrão regex 2, o que eu faço? Ele mandou eu retornar 1. É isso? E se não? Se não, ele está em outro formato qualquer. Então, eu retorno 0. Tá vendo? A primeira parte dessa questão 2 é essa função miudinha. É bem simples, bem tranquila, bem pequenininha, tá? Eu tenho duas regex, uma com o CPF com pontos e traços e uma com o CPF sem os pontos. E verifico se o formato. Detalhe, aqui eu só estou verificando o formato, tá? Não tem validação ainda, tá? Então, essa questão aqui está morta, tá? Passamos para a próxima, para a letra B. Escreva uma função que receba um CPF na forma de uma string e remova os pontos e traços se houver, retornando uma nova string composta apenas pelos números. Então, vamos lá, tá? Então, aqui eu vou criar uma function. Então, deixa eu só botar aqui, só para ficar claro, tá? Letra A, tá? Letra A da questão é essa aqui, letra A, tá? E deixa eu dar uns pontos aqui para isso aqui subir, tá? E aqui vai ser a letra B. Letra B. A function, que eu vou chamar de somente números, tá? E vai receber também um suposto CPF. Ok? Essa aqui é mais fácil ainda, tá bom? Vamos lá. O que eu vou ter que retornar? Eu tenho que retornar esse cara aqui sem pontos e sem traços, certo? Lembrando, ele pede, tá, que essa função ela remova os pontos e traços se houver, retornando uma nova string composta apenas pelos números, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma variável chamada retorno e vou trazer para ela strReplace, tá? E o que essa strReplace vai fazer? Ela vai procurar por pontos, tá? Vai trocar por nada. Aonde? Em CPF. Certo? Mas é só isso? Não. Depois de retirar os pontos, eu vou pegar ela, vou aplicar em cima dela mesmo, sendo que eu vou retirar agora os traços. Tá ok? Então, olha só. Peguei o CPF, joguei aqui, troquei tudo que era ponto por nada e joguei dentro de retorno. Aí peguei o retorno, que aqui está sem pontos, e troquei o que era traço por nada. Então agora o retorno tem ela sem pontos e traços. Eu dou um return, retorno. Mas é só isso? É só isso, tá? A letra B é só isso. Tá pronta a função, ó. Quatro linhazinhas. Tá morta a letra B, um ponto dentro da caixa, tá ok? E agora a letra C é a que vai levar um pouquinho mais de trabalho. Vamos lá. Escreva em PHP uma função que verifique se os dígitos verificadores de um CPF
recebido na forma de uma string contendo apenas os números estão corretos. Agora que nós vamos validar ela. Os dígitos verificadores de um CPF são os dois últimos e são calculados da seguinte forma. Primeiro dígito. Pegue os 9 primeiros dígitos do CPF e multiplique cada um por pesos decrescentes, começando do 10. Ou seja, o primeiro dígito do CPF será multiplicado por 10, o segundo por 9 e assim sucessivamente. Some os resultados das multiplicações do passo anterior, faça a divisão inteira por 11 e guarde o resto. Se o resto da divisão for menor que 2, então o primeiro dígito é 0. Maior ou igual a 2, o primeiro dígito verificador é 11 menos o resto. Segundo dígito verificador. Pegue os 10 primeiros dígitos do CPF, incluindo o primeiro dígito verificador, e multiplique cada um por pesos decrescentes, começando do 11. Ou seja, o primeiro dígito do CPF será multiplicado por 11, o segundo por 10 e assim sucessivamente. Some os resultados das multiplicações do passo anterior. Faça a divisão inteira por 11 e guarde o resto. Se o resto da divisão for menor que 2, então o segundo DV é 0, maior ou igual a 2, o segundo dígito é 11 menos o resto. Cara, está muito parecido com o outro. Então, a primeira coisa que tinha que fazer é, ao ver isso aqui, peraí, tem um padrão acontecendo aqui, tá? Tem um padrão. Então, o que está acontecendo nesse cara? Eles são praticamente o algoritmo aqui é o mesmo, tá? A diferença é que eu vou pegar os 9 primeiros dígitos do CPF, tá? E vou multiplicar começando por 10, tá? Já o outro, eu pego os 10, ou seja, incluindo o dígito verificador, e começo por 11. Então, olha só. Se eu tenho uma string com 9 e começo com 10, e tenho uma com 10 e começo com 11, eu vou pegar uma string com n e começar multiplicando por n mais 1. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso ver. Porque do resto é a mesma coisa. Some os resultados das multiplicações no passo anterior. Some os resultados anterior. Faça a divisão por 11 e guarde o resto. Faça a divisão inteira por 11 e guarde o resto. Tá? Se for menor que 2 é 0, menor que 2 é 11 menos o resto. A mesma coisa. Tá? Então, na verdade, para calcular o primeiro e o segundo DV, a gente vai fazer uma única função que calcula os dois. Tá? Dependendo daquilo que receber, tá? Então vamos começar essa função. Essa talvez seja um pouquinho mais difícil para você entender, mas você vai ficar bem claro. Letra C, tá? Vou criar uma função chamada calcula DV. Calcula DV, tá? Que é uma função auxiliar, tá? E ela vai receber o quê? Ela vai receber um número, que eu não vou nem chamar de CPF, porque não é um CPF. Tá? Num primeiro momento, ela vai receber os 9 primeiros dígitos do CPF. Depois, ela vai receber os 9 mais o DV. Ok? E aí, você vai chegar nos 2 DVs. Beleza? Então, vamos lá. O que eu vou ter que fazer primeiro? Primeiro, eu vou ter que pegar o peso, né? O peso que eu vou começar a usar, ele vai ser o tamanho da string número mais 1. Ok? Beleza, então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a minha string tem 9, o primeiro peso para eu multiplicar é o 10, certo? Mas se ela for 10, o primeiro peso é 11, porque eu estou pegando o tamanho da string, esse strlen pega o tamanho da string e somando 1. E aí eu tenho o peso que esse camarada vai começar a multiplicar, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar, veja aqui que ele faz uma soma, ó, some os resultados das multiplicações. Então, a cada multiplicação, o primeiro dígito vezes 10, o segundo vezes 9, o terceiro vezes 8, e assim sucessivamente, eu tenho que ir somando, tá? Então, eu vou criar aqui uma soma, tá? Eu vou atribuir 0 para ela começar, e aí eu vou começar com um forzinho básico, tá? Um for, começar com um forzinho, tá? E aonde eu vou pegar? Aqui é aquele mesmo esquema que eu falei do primeiro, tá? Eu posso pegar aqui, ó, o tamanho, e ele vai pegar esse tamanho, eu vou botar em o strlen, que é o tamanho do número, tá? Só para evitar, para uma boa prática de programação,
tá? Então eu tenho começando do 0, tá? Até o tamanho do número, né? E vou incrementar. Beleza. O que eu vou fazer aqui dentro desse for? Eu vou percorrer cada dígito desse número aqui, tá? Então eu vou pegar aqui a minha soma, que começa com 0, e vou acumular nela o quê? O interval, ou seja, vou pegar o pedacinho daquela string e vou converter no número, tá? Que pedacinho é esse? É o substring. Substring de quem? Do número, tá? Na posição i1. O que isso significa? Que quando esse i for 0, eu vou pegar número na posição 0, 1, ou seja, o primeiro. Quando o i for 1, eu vou pegar número na posição 1, 1, ou seja, o segundo número, e assim sucessivamente. Isso aqui vai ser transformado num inteiro, tá? E esse inteiro vai ser multiplicado pelo peso. Ok? Então, o que eu vou fazer com isso aqui? Tá? Esse camarada aqui, ele vai ser acumulado nessa variável soma. E depois disso eu faço um peso menos menos. Ou seja, o peso que começou com um número, por exemplo, com 10, vai passar a ser 9 para a próxima multiplicação. E assim sucessivamente. Tá? Ao terminar esse for, quer dizer que eu já acumulei tudo no soma. Então, o que eu vou fazer? Ele pede para que eu pegasse a soma, ó, faça a divisão inteira dessa soma por 11 e guarde o resto. Ele não me diz o que ele quer que eu faça com a divisão, ele quer o resto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma variávelzinha resto, tá? Receber o quê? Vai receber a soma por 111, ou seja, vai receber o resto da divisão de soma por 11. Tá ok? E aí, o que ele vai fazer aqui? Ele vai analisar esse resto. Se o resto, tá, for menor que 2, se o resto for menor que 2, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou fazer o dv, tá, ser igual a 0. Tá? Se não, eu vou fazer o dv ser igual a 11 menos o resto. Foi o que ele colocou lá, certo? Tá? Se o resto da divisão for menor que 2, então 0. Se não, é 11 menos o resto. Ok? Então tá aqui. dv 0, 11 menos o resto. E aí eu faço o quê? Eu retorno o return dv. Ou seja, vou retornar esse dígito verificador. Tá ok? Não sei se pegou aqui, ó. Tá? E aqui eu estou retornando o dígito verificador, tá? Então, eu peguei aqui o resto da divisão, né? Verifiquei se o resto é menor que 2, o dv é 0, se não é 11 menos o resto, e retornei o dv. Essa função auxiliar termina por aqui, tá? Calcula dv, termina por aqui. E aí, agora eu vou criar a função que ele pediu, tá? Que é uma function valida CPF, por exemplo. Aí essa sim, essa recebe um CPF. E agora eu vou fazer a validação do CPF. Então, como é que eu vou fazer essa validação do CPF? Tá? Eu vou começar utilizando a minha função isFormato CPF. Tá? Se o formato CPF, tá, no CPF, isso não é if, se o isFormato CPF me retornar o que? O formato CPF, ele me retorna 1 se está ok e 0 se não está ok. Então, se ele me retornar 1, significa que está ok, certo? Então, eu posso continuar. Se ele não me retornar 1, o que isso significa? Que eu já falhei no formato. Tá? E aí eu vou botar aqui um echo, tá? CPF com formato inválido. Tá? Repara que ele não te falou o que ele quer que essa função retorne. Por isso que eu estou botando texto. Tá? Ele não disse aqui que ele quer que a função retorne tal e tal. Ele só quer que ela calcule os dígitos verificadores e ver se ele está ok ou não, né? Ver se eles estão corretos, tá? Então, ou seja, então se não passou pelo formato, tá, já está errado, tá?
Se passou pelo formato, aí eu passo para a segunda fase, que é o quê? Eu pego o CPF, ele vai receber os somente números do CPF. Tá? Então ele vai executar a função somente números e se aqui tiver pontos e traços, ele vai retirar e vai colocar aqui dentro desse CPF, ok? Beleza. Aí eu vou pegar aqui, ó, uma variável corpo CPF. O que esse corpo CPF vai fazer? Esse corpo CPF ele vai ter o que? A substring, tá? De CPF, tá? Na posição, começando na posição 0 com 9 posições, ou seja, ela vai ter o CPF sem o DV, tá? E aí eu vou pegar o DV do CPF que foi informado, que é o substring de CPF, tá? Na posição 9, tá? 2, ou seja, vai pegar a 10ª e a 11ª posições do CPF, tá ok? E aí eu tenho separado aqui, ó, o corpo do CPF e o DV que foi informado. Esse aqui é que eu tenho que comparar se a minha função de validação vai retornar como certo, tá ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o primeiro DV, tá? O primeiro DV vai ser o quê? Vai ser o calcula DV, tá? Passando o quê? Passando o corpo. Lembra que eu tenho que passar primeiro as 9 posições do CPF, né? As 9 primeiras posições. Então eu passei o corpo. Beleza. E aí ele vai calcular o DV e vai gravar nessa variável aqui. E aí eu vou pegar agora o segundo DV. Ok? E vou submeter também agora a calcula DV. Só que dessa vez eu vou passar o corpo, tá? Concatenado com a primeira posição que eu calculei. Certo? E agora eu estou passando 9 aqui, com mais um aqui, 10. Mas a mesma função, tá ok? Tá? E aí o que eu vou fazer agora? Eu já tenho o primeiro e tenho o segundo. Agora eu comparo. Se o DV do CPF que eu peguei, que foi informado, tá? Foi igual, tá? A o primeiro DV concatenado com o segundo DV, significa que bateu, certo? Significa que bateu. Aí eu vou dar aqui um echo CPF válido, né? Mas se não bateu, significa que deu ruim. Então eu dou um echo CPF inválido. Eu não botei aqui, ó. CPF inválido. Ok. Pá. Então, beleza. Não tem nenhum ponto e vírgula faltando. Ok, tá? Então é isso aqui, gente. Então nesse ponto aqui acabou, tá? E aí ele vai verificar, tá? E aí você pode até ter aqui uma areazinha de testes, tá? Que aí você pode fazer assim. Botar aqui o testes, tá? Aonde você pode pegar uma variável aqui, ó, meu CPF, tá? E aí você coloca aqui o teu CPF qualquer aqui, você coloca ele aqui, tá? E você pode brincar com ele. E aí você faz valida CPF passando a variável meu CPF, tá? Por uma questão de segurança, eu não vou colocar nenhum CPF aqui para testar. Mas vocês podem colocar, pegar esse código, tá? E botar aqui o CPF de vocês, validar, vai dar que está válido, pode mexer nele, tirar a formatação, mudar dígito para você ver que não vai validar, tá? Com outro dígito, tá ok? Então essa foi a segunda questão da AD, tá? Não é também muito grande, né? Mas dá para dar uma brincadinha, tá ok? Então até a próxima, quando nós vamos mostrar a terceira questão da AD de programação de aplicações web. Até lá! Opa, ainda bem que você está aí ainda, né? Olha só, deixa eu falar para você, aqui tem um errinho
que acabou passando batido, tá? Aqui, ó, nessa variável peso e essa variável resto, ela tem que ter um dólarzinho aqui na frente, tá? Então você coloca aqui e coloca aqui, tá? De resto era só isso só, tá? E fica tudo funcionando, tá? Um abração, fica com Deus.